fato. Olha só, gente, o levantamento é dos próprios cartórios. Os cartórios brasileiros estão registrando o número recorde de separações. O número recorde durante a pandemia chama a atenção. E aí, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, porque a gente está convidando uma terapeuta de casal, terapeuta de família. Ela tem 18 anos de experiência. E ela está lançando amanhã um livro que tem o seguinte título: Quando o divórcio acontece só no papel. Porque muita gente está se divorciando, mas não consegue se divorciar de fato, se separar do lado emocional. Esse é o alerta da Daniele Damo, que conversa com a gente agora. Oi, Daniele, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Márcia, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer recebê-la aqui para falar sobre um assunto tão importante, né? Em função da pandemia, a gente tem dados aí, só no ano passado, 44 mil processos de separação, um aumento enorme em relação ao mesmo período do outro ano, de 2019. Então, e você está trazendo esse livro a partir de uma dissertação de mestrado, não é isso? Isso, assim, Márcia, o divórcio sempre foi e sempre será um tema atual, né? Porque desde 1977, quando ele foi legalizado no Brasil, né, nos Estados Unidos, em 1950, então isso passou a ser uma prática comum e vem em ascensão, né? Com esses dados que você está trazendo, a gente pode ter noção, assim, né? Isso a gente falando de dados que passam por cartório, né, que são oficializados, mas assim, tem todas as relações conjugais que não passam por esse processo de oficialização, né, nem para o início, nem para o final. Então, é um tema muito relevante, né, é um tema que afeta não só o casal, mas a família de origem, se houverem filhos, os próprios amigos, né? Tem toda uma interferência ali de quando há um rompimento amoroso, de como isso fica, como isso se dá. Então, quando eu pensei em fazer a minha dissertação de mestrado, sou filha de pais divorciados, né? Então, quando eu pensei, eu disse, poxa, eu acho que isso é uma coisa que a literatura não costuma dar o devido valor. E aí foi que eu me interessei em fazer a pesquisa nesse tema, relacionado a como o indivíduo emocionalmente sente isso e como ele vai conseguindo fazer esse divórcio, porque se a gente pensar o divórcio judicial e o divórcio emocional, ele acontece em tempos diferentes, né? Às vezes o divórcio emocional ele acontece ainda dentro do casamento, mas na maior parte das vezes ele acontece após o divórcio judicial. Então, ele é um processo totalmente diferente da assinatura do papel, né? E quais são os sintomas? O que a gente poderia... Quem já está nos acompanhando, infelizmente, está passando por esse momento, por essa dificuldade, o que você diria que essa pessoa deve estar atenta? Qual é o sintoma para você dizer essa pessoa separou judicialmente, mas não separou emocionalmente? Então, Márcia, eu acho que seria mais fácil a gente falar quando a pessoa consegue. Porque quando ela não consegue, é um turbilhão de emoções, né? A gente observa, por exemplo, que em divórcios litigiosos, a gente costuma dizer que o divórcio emocional não aconteceu de fato, né? Então, quando a pessoa consegue elaborar o divórcio, o primeiro ponto, assim, o mais gritante de tudo é que a pessoa consegue ser indiferente ao outro, indiferente à presença do outro, indiferente ao que o outro está fazendo da sua vida, indiferente do que o outro, como o outro está vivendo, né? E ela consegue uma assertividade maior, ter novos relacionamentos, ela consegue identificar os ganhos que ela teve tanto na relação quanto no divórcio. Aí isso marca de que sim, ela conseguiu elaborar o divórcio. Entendi. Ela está resolvida. Ela Resolvido. resolveu aquela questão, virou a página. Efetivamente, ela virou a página. Exatamente. Enquanto outros sentimentos, assim, tristeza, raiva, inveja, às vezes vem alegria e depois tristeza, alívio e depois esperança de retorno, porque é um turbilhão de emoções, né? Essas coisas elas vão acontecendo sempre ao mesmo tempo. Mas quando se instala essas três características básicas ali, né, que eu comentei, aí a gente consegue entender, pronto, essa relação realmente terminou emocionalmente. E o que faz para conseguir isso? Para quem não está conseguindo essa separação emocional?
Olha, a primeira coisa é autoconhecimento, né? A segunda coisa é que a gente tem que poder olhar para essa relação com olhos de entender o que que ela tinha de bom, qual é a minha parte de não ter dado certo, qual é a parte do outro, se perdoar pelo aquilo que não conseguiu fazer pela relação, perdoar o outro por aquilo que ele também não foi competente ou não conseguiu dar para a relação, entender que isso tudo é um processo e não acontece de repente, né? De que o casal ele constrói um vínculo que é como se fosse uma terceira pessoa. A relação é como se fosse uma terceira pessoa. Tem eu, tem o meu cônjuge e tem a nossa relação, né? Então essa relação é o que a gente faz os dois juntos. A gente pode dizer também assim que é um momento em que eu tenho que aprender a reencontrar o meu eu. Porque dependendo do tempo dessa relação, a gente acaba esquecendo de nós, né? Porque a gente vai construir essa terceira unidade ali, e a gente acaba ficando um eu um pouco mais escondido e às vezes muito esquecido. Então, é todo um processo de reencontrar esse eu, né? Deixar renascer e começar a entender assim o que é importante para mim, que antes na relação a gente optava por o que era importante para os dois, né, ou para o cônjuge em alguns momentos. Então esse resgate todo ele é necessário. Eu costumo dizer que a terapia ela é boa sempre em qualquer momento da nossa vida, mas nesse momento em especial ela contribui muito com todo esse olhar ampliado sobre o que aconteceu e sobre o que ainda virá a acontecer. Daniele, no caso de separação que acontece judicial, mas não pode acontecer de corpos, porque em função da pandemia, por exemplo, infelizmente, muita gente está com dificuldade financeira. Tem muita gente se separando e continuando a viver debaixo do mesmo teto. E aí, como é que administra isso? Olha, Márcia, assim, é claro que um divórcio emocional ele dificulta um pouco com a presença física, mas isso não é um determinante. Porque, como eu te disse, é possível fazer um divórcio emocional estando casado. Tem várias pessoas que conseguem fazer isso, né? Que é aquele período de tempo em que a pessoa já vai desinvestindo na relação. Sabe aqueles casais que brigam, 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 e chega um determinado momento eles não brigam mais, assim, porque é como se eles estivessem cansados, a pessoa cansou de lutar pela relação, e aí ela vai deixando o negócio seguir até o momento em que ela decide, Deu, chega, chega. deu. Né? Então, assim, é possível fazer um divórcio estando em contato físico, no caso, morando na mesma casa, né, com essa proximidade. É um pouco mais difícil, mas não é impossível. Né? Então, eu diria, se é o que temos para o momento, né? Então a gente vai trabalhando toda essa questão do resgate do eu, enquanto se está casado, se está com essa proximidade, né? Para fechar, como é que vai ser esse lançamento do livro amanhã? Quem quiser ter mais detalhes, como é que te encontra, como é que encontra o Então, livro? amanhã tem um lançamento presencial aqui na minha cidade, né, que é Chapecó, e vai ter um lançamento online pelo meu Instagram, que é dani.dedamo, né? O livro, ele é esse aqui, né? E espero que todos possam acompanhar. É um livro que é voltado para profissionais da área da psicologia, mas que qualquer pessoa, qualquer leitor vai se beneficiar dele, porque ele é muito claro no que ele traz a respeito do divórcio emocional, ele traz estudos de caso, ele traz análise de filmes, que é uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, ele dá algumas dicas, assim, né, de como fazer esse processo que você questionou. Então, é um livro que beneficia o público geral. Que bom, achei muito bacana a frase o resgate do eu. Que, aliás, o resgate do eu deve valer sempre, né? Mesmo quando está casado, a gente nunca pode esquecer da gente, né? Esse, com Exatamente. certeza, é um caminho para o sucesso em todas as áreas. Valeu, Daniele Damo, obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo livro, sucesso no lançamento, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcia. Até Até mais. mais.